Isto, vida de pediatra, não é fácil. Ou seja, vamos dizer até ao sábado, sempre a trabalhar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, vamos falar de várias questões. Uma delas, e se calhar começava por aí, é da mortalidade infantil. Para falarmos de boas notícias, de excelentes notícias. Sim, excelentes notícias. A mortalidade infantil é um dos melhores indicadores de saúde que nós temos em Portugal, que nos coloca ao nível dos melhores países do mundo. Portugal é um caso de sucesso em várias áreas ligadas à saúde, felizmente, mas em relação à mortalidade infantil nós estamos com uma taxa inferior à média europeia, uma taxa equivalente aos melhores países do mundo mesmo. Posso dizer que temos uma taxa de mortalidade infantil inferior à da Suécia, inferior à da Noruega, portanto que são países de referência em termos de desenvolvimento. É uma taxa que diminuiu cerca de 94% desde a década de 70. Isto à custa... Drasticamente. Isto à custa também de um projeto muito forte que foi desenvolvido mais tarde na década de 90, exatamente para tentar minimizar essa situação. Quando falamos de mortalidade infantil, falamos de mortalidade até aos 5 anos, certo? Mais ou menos. A taxa de mortalidade infantil é no primeiro ano de vida. Ok. Pronto, no primeiro ano. Depois, dentro da mortalidade infantil, podemos dividir no primeiro mês, que é o que nós chamamos a taxa de mortalidade neonatal, e depois ainda podemos ter outros indicadores. Mas, essencialmente, falamos nos primeiros 12 meses de vida. Uhum. Muito bem. Um dos fatores que nós não conseguimos controlar tanto dentro desta mortalidade infantil tem precisamente a ver com o síndrome de morte súbita, certo? Sim. Nós estávamos aqui a falar à custa também destes lençóis. Queres-me explicar um bocadinho para quem está lá em casa? É algo que atormenta muitos pais, principalmente até aos 3 meses de vida. E eu lembro de com os meus filhos pensar assim... Já passaram os 3 primeiros meses. Sim, é algo profundamente assustador para todos os pais, para os profissionais de saúde também, porque a síndrome da morte súbita, como o nome diz, é uma morte inexplicada que surge num bebé previamente saudável, que nada fazia prever e que pode acontecer até aos 12 meses por definição. Claro que o risco maior é nos primeiros 3, 4 meses e depois vai diminuindo. Mas é algo que assusta porque realmente nós não sabemos muito bem e por mais estudos que haja, neste momento ainda não se conseguiu perceber muito bem porque é que acontece. Pensa-se que tem a ver com algum mau funcionamento cardíaco instantâneo, algum mau funcionamento do coração, mas não se sabe muito bem. O que nós temos é uma série de fatores de risco e fatores protetores que os devemos tentar seguir e devem nos orientar um pouco as nossas recomendações. Vamos aos fatores de risco? Vamos aos fatores de risco. O primeiro fator de risco é a posição em que o bebé dorme. Pôr um bebé a dormir de barriga para baixo é, neste momento, absolutamente contraindicado. Nós dormíamos. Sim, nós dormíamos. Não sei como é que estamos aqui. Nós estamos, outros infelizmente não estarão, porque realmente aumenta 10 vezes o risco de morte súbita dormir de barriga para baixo, comparando com o dormir de barriga para cima, que é aquilo que está recomendado hoje em dia. Pois não se sabe. Todos estes fatores de risco e os fatores protetores são associações estatísticas que se foram encontrando com esta síndrome da morte súbita, mas que nós não conseguimos explicar muito bem o porquê, porque não sabemos o que é que causa a morte súbita. Certo. Agora, essa recomendação de dormir de barriga para baixo, no nosso tempo existia, numa perspectiva de tentar fazer com que os bebés que bolsassem, estando de barriga para baixo, iam bolsar para a cama e, portanto, não asfixiavam com o próprio vómito ou a regurgitação. A questão é que realmente, em termos de asfixia, estava-se bem, mas aumentou muito a morte súbita. E por isso é que, neste momento, a recomendação é exatamente o contrário. É pôr os bebés a dormir de barriguinha para cima, sabendo que um bebé que dorme de barriga para cima, ele não vai dormir assim. Ele, com o sono, com o relaxamento dos músculos do pescoço, ele próprio vai ter a cabecinha de lado e, se bolsar ou vomitar, ele vai se defender. Os estudos o que mostram é que previne mais a morte súbita do que dormir de barriga para baixo e não aumenta o risco de asfixia, que é algo importante também e que são coisas diferentes. Certo. Asfixia e a morte súbita. Portanto, dormir de barriga para baixo é um fator de risco claro. Outro fator de risco é o contacto com o fumo do tabaco. Certo. Seja durante a gravidez, seja depois do bebé nascer. O fumo passivo é um fator de risco. Aqui é importante nós também percebermos que um fator de risco não é, digamos, uma fatalidade. Ou seja, não é por contactar que vai acontecer. Devemos minimizar. Mas vai aumentar essa probabilidade e, portanto, se puder evitar o contacto com o fumo do tabaco, ótimo. Acho que é... Muito bem. Outro fator que faz algum sentido e que falavam aqui precisamente dos estudos de lençóis é que dos bebés que morrem pelo síndrome de morte súbita, cerca de 16% a 22% estão com os lençóis na cara, certo? Sim, os bebés pequeninos não se defendem e estes sistemas de retenção são ótimos. Acho que é claramente uma ideia. Como é que nós devemos ótima, deitar os nossos filhos? Simples. Devemos deitá-los de barriguinha para baixo e prender os lençóis ou os cobertores sempre abaixo do nível das axilas, como explicar um bocadinho, precisamente para que os braços estejam de fora e façam com que o bebé não deslize ou tenha menos probabilidade de deslizar e ficar coberto pelos lençóis ou pelos cobertores.
É discutível, mas faz algum sentido elevar um bocadinho a cabeceira do berço. Eu digo que é discutível porque, do ponto de vista teórico, faz sentido porque o bebê regurgita menos. Do ponto de vista prático, os estudos são um bocadinho controversos. Há estudos que mostram benefício, há outros que não mostram nada. Agora, prejuízo também não existe. E como, do ponto de vista teórico, faz sentido, acho que devemos colocá-los. O cuidado que devemos ter sempre que levamos a cabeceira do berço é ou utilizar um sistema de retenção, ou então encostar os pés do bebê ao fundo do berço, que exatamente, é precisamente para ele não escorrar. Não deslizar. Outro fator de risco, corrijo-me se eu estiver errada, é dormir com os pais. Nesta fase, pelo menos. O co-sleeping é um tema extremamente polémico e que está um bocado em ebulição, digamos assim. Neste momento, as recomendações das principais sociedades científicas dizem que não se deve praticar o co-sleeping, precisamente pelo risco aumentado de morte súbita. Pensa que tem a ver com o sobreaquecimento, também com algum movimento involuntário dos pais, mas acima de tudo o facto de sobreaquecer, que é um fator de risco também para a síndrome da morte súbita. Claro que já há alguns estudos que tentam averiguar se há formas seguras de efetuar o co-sleeping ou não. Sim, agora até há uns berços dentro da cama. Há quem, por exemplo, a Sociedade Espanhola de Pediatria diz que se pode fazer desde que os pais não estejam cansados, o que também é estranho, porque não há nenhum pai recém-pai ou recém-mãe que não esteja cansado. Portanto, tudo isto é assim um bocadinho ainda controverso. Se calhar precisamos de mais tempo para perceber se existe realmente alguma forma segura de fazer o co-sleeping ou não, mas neste momento, de acordo com o que se sabe, é evitável o co-sleeping pelo aumento de risco de morte súbita. Também há muito tempo para pôr os filhos na nossa cama, isso. não é? Eu partilho dessa opinião. Acho que sim. Falaste também da questão do aquecimento. Também é uma velha questão, principalmente as avós, que dizem, ele está com frio, ele está com frio. Exatamente. E nós temos sempre essa tendência, não é? Temos, e principalmente o aquecimento do quarto. Ok, que também é outra questão. Que é importante. Os pais às vezes perguntam quanto é que devem ter a temperatura do quarto, e a temperatura do quarto deve andar à volta dos 20 graus. Entre 18 a 21 é o que está recomendado. E na maior parte das casas, principalmente no inverno em que as pessoas ligam o aquecimento, parece que se está nos trópicos, nos 24, 25. Isso é claramente uma temperatura excessiva. É preferível ter o quarto nos 20 graus e vestir uma roupa mais quente ao bebê. E este também é um conselho importante. O que deve aquecer o bebê é mais a roupa que ele tem vestido do que propriamente a roupa que vamos colocar na cama. Precisamente pelo risco de asfixia ou de poder ir alguma coisa para frente à cara do bebê. Pronto, se estiver mais frio, veste-se uma roupinha mais quente, se estiver menos frio, uma roupinha menos quente. Estamos aqui a assustar os pais e estamos a acabar o programa. Portanto, eu gostava também de te convidar a fazermos aqui uma mensagem de esperança, não é? Porque assim nós não controlamos tudo, mas isto claro. é algo muito, muito residual. A síndrome da morte súbita é rara, é muito rara, felizmente, porque é dramático, mas é muito rara. O que mais modificou este panorama foi realmente a forma como os bebés dormem, e todos os pais, salvo 2 ou 3 exceções clínicas, devem colocar os bebés a dormir de barriga para cima, precisamente por isso. Podem e devem colocar os bebés de barriga para baixo quando estão acordados, para brincar com eles, para lhes estimular os músculos do pescoço e lhes dar alguma forma de lidar melhor com as adversidades. E já agora também podemos falar da chupeta, porque a chupeta... E já falei da chupeta no início do programa com a Maria, mas do ponto de vista mais emocional. Temos que falar da chupeta. A chupeta parece ser um fator protetor de morte súbita, também não se sabe muito bem porquê, mas os bebés que usam chupeta têm menos risco de síndrome da morte súbita e, portanto, é algo que se calhar faz algum sentido tentar que os bebés se adaptem. Não acho que deva ser dramático para os pais quando os bebés não gostam, porque há bebés que não gostam, não se deve forçar, mas se calhar usar a chupeta é um bom calmante para o bebé e um ótimo calmante para os pais, faz com que os miúdos não mamem nos dedos e, portanto, também é vantajoso por aí e parece ser um fator protetor de morte súbita, portanto, acho que é algo que se pode tentar incentivar um bocado os bebés. Muito bem. Mas realmente a morte súbita é raro, não deve ser um drama para os pais. Aproveitem as poucas horinhas que têm para dormir descansados. Descansem bem, porque depois vão precisar durante o dia. Muito bem. Depois vamos falar um dia da chupeta, mas é do fim da chupeta, está bem? Boa. Porque a Maria falou do fim da chupeta. Acho que sim. Muito obrigada, gostei muito de estar contigo.